Shalom, shalom pessoal, boa tarde a todos. Vamos aqui comentar então sobre a Parashá dessa semana, Parashá Shoftim. E dentro dessa Parashá vem trazendo um atributo, uma característica das pessoas, do ser humano, que é muito bom e bem trabalhado durante o dia a dia, pode trazer bons resultados, muito bons resultados com certeza. E também é um fator que pode fazer com que a pessoa esteja travada na vida, esteja de forma ali amarrada, a sua vida não esteja se desenvolvendo de uma forma como deveria estar se desenvolvendo, como deveria estar. Então, o que seria? Qual que seria esse atributo? O medo. O que traz a Paraxá? A Paraxá vem dizendo que se a pessoa tiver medo, ela não iria para a guerra, no caso lá no deserto. Então, uma das características para a pessoa ir para uma guerra seria o medo. Por quê? Olha só, a partir do momento que a pessoa tiver medo dentro de um conflito, vamos supor, numa guerra onde milhares de pessoas contra, vindo lutar com espada, com muitas coisas, imagina um medroso no meio. Imagina uma pessoa lutando lá com medo. Então, quanto que ele não faria negativo para o grupo coletivo? A pessoa muitas vezes ia chorar, ia reclamar, ia falar que estava com medo de morrer, ia se desesperar, ia contagiar com certeza todo mundo. E esse é um fator muito sério, muito grave do medo, que ele consegue contagiar as pessoas. Segundo Urashi, o medo é contagiante, o medo faz com que as pessoas também, que estejam ao seu redor, também sintam medo. Por isso que é importante você que é pai de família, você que é aí coordenador de algum grupo, você que é rabino, não ter medo, ou ter um medo controlado. Não ter medo é muito difícil falar isso, né? Mas ter um medo controlado e principalmente enfrentar os seus medos. Acho que essa é uma situação muito interessante. E o medo, como eu disse, é uma situação muito parecida com a raiva. Por quê? A raiva e o medo, ou qualquer outra característica, outra criação que a Hashem fez, ela é muito boa. Não é que é mais ou menos ou não é bom. Não, a raiva é boa, o medo é bom. Só que em momentos oportunos. Vamos supor a raiva. Vamos colocar aqui a raiva. A raiva ela é muito boa em momentos onde a pessoa faz aquilo de modo controlado, de modo consciente, de modo, né, que tem justificativa para aplicar aquilo naquele momento. Então isso é muito bom, com certeza. É preciso, inclusive, porque muitas vezes as pessoas são pisoteadas, são humilhadas e ficam quietas. Então, claro, em tudo eu preciso revidar? Não estou dizendo isso. Mas tem momentos que também a pessoa precisa ter uma iniciativa. Então, a raiva nesse momento é aquela força que a pessoa precisa ter, que precisa, é aquela força que estimula a pessoa a fazer aquilo, porque numa situação normal, muitas vezes a pessoa é calma, tranquila, ela não tem aquilo. Então, se a pessoa muitas vezes tem aquela raiva faz com que ela exerça alguma ação, alguma atividade e faça muitas vezes justiça em alguma situação. Mas agora, a pessoa levar a vida enraivecida o dia inteiro, braba, beiçuda, carrancuda, xingando as pessoas, maltratando, com certeza é ruim. Com certeza é ruim. Então, nesse sentido que eu tô falando. Então, se a pessoa levar a vida o dia inteiro enraivecido, com certeza é muito negativo. E na questão do medo é da mesma forma. A questão do medo da mesma maneira. Então, se a pessoa usar o medo, ou o medo vir, naquele momento oportuno que a pessoa está temeroso com alguma coisa, ele dá um passinho para trás, se organiza melhor, ok, o medo é bom, aí é bom, né? É bom o medo, é bom ele dar atenção para o medo. Mas agora, levar a vida todo dia com medo, todo dia, vai fazer qualquer coisa tem medo, vai tomar iniciativa tem medo, vai montar um negócio tem medo, vai estudar, se formar alguma coisa tem medo, vai formar uma família tem medo. Vai educar os filhos, tem medo. Vai tratar a esposa, o cônjuge, o marido, tem medo. Não dá. Claro que vai ter um bom negativo, um resultado negativo. E é isso muitas vezes que as pessoas estão presas durante a vida inteira, ou ficam presas. Então o medo é algo, se for levado assim dessa maneira, igual a raiva, é muito negativo. E nós vivemos numa sociedade medrosa. A sociedade hoje, se vocês olharem aí por lado, é medrosa. A sociedade vive baseada no medo. E como enfrentar isso? Como trabalhar isso? Tem algumas situações. O próprio Urashi vem trazendo que o medo, ele muitas vezes, um dos fatores que gera o medo para nós somos Yehudim, é que a prática errada, a prática de haverá, as averot, os pecados, como na tradução, faz com que a pessoa não tenha confiança em Hashem. E eu não tendo confiança em Hashem naquilo que eu for fazer, seja qual for o projeto, eu vou ter um medo a maior daquilo dar errado, porque eu não estou com aquela confiança, eu não tenho aquele algo a mais. Embora eu tenha toda a minha capacidade de fazer algo, eu tenho, por exemplo, no trabalho, mas eu sei que na parte divina, na parte ali espiritual, a coisa não está bacana, porque eu não tenho aquela confiança. Eu sei que estou fazendo uma coisa errada, eu sei que tem mitzvot, eu sei que tem coisa certa que eu não estou fazendo, que eu poderia ter feito, e aí eu teria uma visão melhor de Hashem, e aquilo faz com que eu tenha
uma desesperança, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma confiança menor, eu tenho uma condição que Deus não está comigo, né? Então seria isso, falta de confiança e falta de emuná. Então, averot, pecado, ações erradas, atitudes erradas que nós fazemos por consciência muitas vezes, sabendo aquilo, isso enfraquece a minha confiança. Isso faz com que eu tenha muito mais medo na vida. Então esse é um fator. Agora, como resolver esse medo? Eu tenho medo, tá? Como fazer? Tem algumas formas. Qual que seria a prática correta? O medo a gente não consegue tirar dentro de nós muitas vezes. Ah, eu tô com medo, vou tirar aqui, vou pensar em outra coisa. Não, a gente não consegue. O que nós precisamos fazer? Enfrentar o medo. O medo a gente tem que enfrentar. O medo é algo que tem que ser enfrentado. E como enfrentar isso? Claro, vamos trazer aqui também um esclarecimento. Não ter medo ou enfrentar o medo não quer dizer irresponsabilidade. A pessoa muitas vezes vai montar um negócio, uma empresa própria dele. Então, a pessoa responsável, o que ele faz? Ele não sabe do trabalho, muitas vezes ele não sabe trabalhar com o cliente, ele não sabe gerenciar, né, financeiramente sua vida. E aí ele monta o negócio de qualquer maneira, vai lá e faz, dá errado. Então, isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade, não é isso que eu estou falando. Agora, enfrentar o medo é a pessoa ter a condição. Vamos supor no mesmo exemplo, a pessoa vai montar um negócio, ele sabe do negócio, ele sabe trabalhar com clientes, ele sabe trabalhar com pessoas, ele sabe do que está trabalhando, do negócio, no produto que ele está trabalhando. Então ele tem um básico, não precisa saber tudo também, porque muitas vezes a pessoa vai aprender também no caminho, mas ele tem um básico na qual consiga dar um suporte, ele tem um bom resultado no início e é isso, e aí aquilo vai ter, né, e vai gradativamente vai aumentando e vai melhorando com o tempo. Então esse é um fator interessante, a pessoa tem o básico, e a pessoa não consegue fazer isso e a pessoa querendo, muitas vezes a pessoa ela está trabalhando de empregado, mas ela quer montar o seu negócio próprio. Então ela tem tudo para montar, mas ela não consegue. Esse é o medo que atrapalha, esse é o medo que a pessoa tem que dizer, não, chega, não vou mais ter medo, não vou, eu vou fazer meu negócio. Então esse é o medo que tem que ser enfrentado, não é ser irresponsável. E hoje, nessa questão de montar um negócio, que é o nosso exemplo que trouxemos aqui, 87% das empresas fecham em 3 anos. Por quê? Outro fator interessante, né? Então a Paraxá vem dizendo que a pessoa que tivesse medo e fosse fraco, mole de coração, não era para ir para a guerra. Então nós falamos que temos que enfrentar o medo. A outra coisa que é preciso do ser humano é ser forte, é ter coragem, é ser corajoso, não é ser fraco. Então coração mole. Então muitas vezes o que a pessoa faz? Ela dá errado. A pessoa muitas vezes tem aquele ponto inicial de coragem, de enfrentar a coragem, montar a empresa, ou seja, fazer uma família. Vamos pegar outros exemplos também, não é só montar a empresa. Montar uma família, ter filho, estudar, buscar uma formação, seja qualquer coisa. Então ele tem aquela primeira iniciativa. Só que depois, o que acontece? Ele é fraco, ele é mole, é um coração mole. Vamos pegar o exemplo de montar uma padaria, montar um salão de beleza, montar uma fruteira, montar qualquer coisa. A pessoa montou, ok, tem tudo ali, é bacana. Só que a gente sabe que no começo os clientes não fluem de uma forma grande, né, de uma forma numerosa. Então a pessoa muitas vezes fica ali atrás do balcão esperando. Ali muitas vezes desanima. Esse é um fator também que fecha muita empresa e muito projeto erra. Muito projeto também das famílias, muitas vezes dá errado aqui. A pessoa começa ali, casou, então ele tem aquele ímpeto de casar, estão se gostando, quem sabe, ali as pessoas, ou têm uma afinidade, mas depois casaram, eles não sabem lidar, eles não têm aquela iniciativa um do outro para melhorar. E aquilo vai fazendo com que a coisa possa ir estragando. Então, ter coragem é uma coisa. Vou ter coragem, vou montar uma família, ok? Para o Hashem, pega e faz. Agora, o pós é muito importante, não ser mole é muito importante. O que seria então? A pessoa tem iniciativa, a pessoa que montou um negócio, então, está em trás do balcão, não tem cliente, vai para a rua, vai para a internet, vai buscar cliente, vai buscar situações que aquilo possa movimentar. Que questão de tempo, tua loja, teu mercado, bem possível que possa estar cheio de clientes, de gente. E assim é também no casamento, assim também é na educação dos filhos, tá ruim, casou, depois de 3 meses passou aquela emoção da paixão do casamento, ali a novidade, caiu na rotina. Então o que fazer? Buscar coisas novas, buscar como melhorar ali, como a pessoa gosta ali, assim, aí vai. Não pode ficar mole, não pode ficar parado. Esse é um dos problemas da sociedade. Então, um dos motivos é enfrentar o medo, não ficar, então a gente não pode deixar com que o medo nos domine a vida, a nossa vida, e leve nós muitas vezes anos e anos ali parados naquela situação, e muitas vezes não crescendo e não desempenhando todo o nosso potencial por causa do medo, né? Porque a pessoa muitas vezes teria potencial para muita coisa, mas o medo faz com que ele não faça nada. E muitas vezes, qual que é
a reação de uma pessoa que enfrenta o medo? Ela vai se deparar com várias situações novas na qual ela possa fazer, ela vai se deparar com uma realidade muito melhor, ela vai se deparar que ela tem muito mais possibilidade, muito mais capacidade, e isso vai dar muito mais alegria. Então, muitas vezes, o arrependimento da pessoa que não enfrenta o medo é de não... Ou da pessoa que enfrenta o medo, melhor, desculpa. O arrependimento daquela pessoa que enfrentou o medo por que que eu não fiz antes? Por que que eu fiquei tanto tempo perdido, parado nesse medo bobo, e eu poderia ter feito muito mais coisas? Mas é claro, a gente sabe todos os tempos, né? Tem o tempo para tudo. Mas então, uma das coisas é enfrentar o medo, e a outra coisa é então não ser mole, é não ser parado. Enfrenta o medo e vai para cima. Segue, busca aquilo que tu quer, aquilo que tu enfrentou, aquilo que tá objetivando na sua vida, e vai para cima. E assim tu vai fazer, Bezrat Hashem, né? Normalmente com a vontade de Hashem isso dá certo, as coisas acontecem, a pessoa alcança o que ela quer e ela tem bons resultados na vida. Então, esse fator e esse assunto do medo ele é muito interessante. Porque o medo, então, até um tanto ele é corajoso. Quem é pai de família, quem é mãe de família aí também, quem trabalha com grupo tem que cuidar muito disso, porque o Purash ele ensina para nós que o medo ele é contagioso. A pessoa medrosa, ele consegue contagiar tudo à sua volta. A pessoa começa a reclamar, a pessoa começa a chorar, assim, no sentido, a pessoa começa a dizer que vai dar errado, a pessoa é negatividade em tudo. E normalmente isso acontece. Tem um ditado que é muito certo. Se a pessoa acredita que pode, ela está certa. E se a pessoa também acredita que não pode, ela também está certa. Então, se a pessoa diz que pode, ela está certa. Se a pessoa diz que não pode, também ela está certa. Então, são duas, eu acho que é a única situação onde as duas frases opostas, se a pessoa falar, está certo. Então, quando a pessoa acredita em si própria, quando a pessoa busca, quando a pessoa vence os seus medos de forma responsável, isso faz com que a gente venha a ter melhores resultados, porque hoje a sociedade vive com medo, infelizmente vive com medo, e nós não podemos deixar-nos afetar por isso. Eu não posso viver medroso com a sociedade. Eu, dentro da minha casa, com a minha família, nos meus negócios, na minha relação, eu tenho que ter a vida baseada nos meus princípios na Torá do chá, numa coragem, numa busca. O medo controlado, o medo no momento oportuno, ok, muito bom, mas dominando minha vida vai fazer com que eu tenha uma vida chata, uma vida parada, uma vida sem atitudes e muitas vezes sem sucesso. Isso faz com que seja uma vida muitas vezes depois, com o tempo, a gente venha a estar reclamando e venha a estar ali sendo uma situação negativa na qual poderia ter feito o resultado diferente. Mas isso tudo não aconteceu por causa do enfrentamento do medo. Então tome a iniciativa, vá, enfrente o medo e vai ver que bons resultados vêm. Mas, enfrentando o medo, não seja coração mole, como o próprio Prachá disse. Enfrente o medo e vá para cima e seja ativo depois, seja coração corajoso, tenha coragem, tenha atitude e faça a coisa acontecer. E com certeza, com o auxílio de Hashem, as coisas darão certo no final. Baruch Hashem, e voltamos no próximo vídeo, Bezrat Hashem aí. Até a próxima.